Introdução de quem foi Nicolau Maquiavel. Foi um importante historiador, diplomata, filósofo, estadista e político italiano da época do Renascimento. Nasceu na cidade italiana de Florença em 3 de maio de 1469 e morreu na mesma cidade 21 de junho de 1527. Sua família de origem toscana participou dos cargos políticos de mais de 3 séculos. Participou ativamente da política de Florença como secretário da segunda chancelaria e cargo de embaixador junto a Sérgio Borgia. Viveu durante o governo de Lorenzo de Medici, realista e patriota, definiu os meios para erguer a Itália. Sua família de origem toscana participou dos cargos públicos por mais de 3 séculos. Filho de Bernardo Maquiavel, jurista e tesoureiro da província da marca Ancona e Bartolomea Neri, que eram ligadas às ilustres famílias de Florença. Ok, foi isso. O livro O Príncipe trata-se de uma obra curta, objetiva, com uma linguagem simples e direta, possuindo uma filosofia realista, no qual Maquiavel ele vai ser utilitarista, ou seja, para ele é bom o que for útil à comunidade. Ele também vai ser anti-utopista, ele pensa no mundo como ele é e como sobreviver nesse mundo. Esse livro causou um grande alvoroço no momento que ele foi lido na Europa, chegando a estar no topo da lista dos livros proibidos pela Igreja Católica, na época do Renascimento, tratando-se de um livro político. O Maquiavel ele pensava nas políticas de sua época, na Itália, em Florença. Ele sendo fundador da ciência política, esse livro possuía como gênero o Espelho do Príncipe. Dizia para os governantes como governar, sendo um manual de onde eles tirariam reflexões, regras, questões, entre outras. Maquiavel é o primeiro a nos mostrar que política não se faz com água benta, porque não tem como ser um bom cristão e um bom político ao mesmo tempo, já que existe a ética cristã, que vai dizer para você ser sempre bom, sempre verdadeiro, E vai existir a ética política, que não tem como você ser sempre bom. No livro, o Maquiavel diz que basta que você aparente ter essas qualidades, ser humilde, piedoso, bondoso, e que em caso de necessidade, você saiba agir de modo contrário. Em pleno século XVI, Maquiavel diz que, quando necessário, o príncipe tem que apartar-se do bem da humanidade e da integridade, porque às vezes isso vai ser o melhor para a população. A partir disso, Maquiavel levantou a seguinte dúvida: é melhor ser amado do que temido ou temido do que amado? Se possível, ele desejaria as duas coisas, mas caso fosse para escolher, ele preferia ser temido do que amado, porque enquanto você está fazendo bem para as pessoas, elas vão te dar seu sangue, sua casa, sua família. A partir do momento que você precisa delas, elas viram as costas. Por isso que ele escolheria ser temido do que amado. Em resumo, o pensador argumentou que o príncipe que esperasse gratidão por parte do seu povo seria um príncipe derrotado. Não somente sobre política, Maquiavel também abordou outros temas, como a ética e a natureza humana, nas seguintes obras. Termo maquiavélico. De acordo com Roberto Grassi, tradutor da obra O Príncipe de Maquiavel, o termo maquiavélico foi criado a partir do capítulo 18, de que modo os príncipes devem manter a fé da palavra dada do referido livro. Maquiavel começa este capítulo afirmando que todos em princípios devem manter a fé na palavra dada. As suas observações, contudo, mostraram que aqueles que não mantiveram as suas palavras, os astuciosos, tiveram mais êxito. Ele diz que há 2 modos de combater, um com as leis, o outro com a força. As leis são próprias do ser humano, a força dos animais. Acha que é sempre preferível usar a lei, mas quando não é suficiente, deve fazer uso da força. Por isso deve o príncipe nortear suas ações entre o homem e o animal. Para corroborar tal afirmação, cita Aquiles e Quirón, que eram personagens da mitologia grega. Quirón, por exemplo, era meio homem e meio cavalo. Para tornar prática a sua ideia, faz comparações entre leão e a raposa. O leão não se defende dos laços e a raposa não tem defeito contra os lobos. É preciso, portanto, ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos. Ou seja, em certas ocasiões deve-se usar a força e em outras o jeito. Critica o Papa Alexandre VI, aludindo que fala muito, mas não cumpre o que fala. Diz também que todo ser humano deve ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso. Se não puderem sê-lo, que se mostrassem sê-lo, pois as pessoas julgam mais pelos olhos do que pelo sentimento. Parecer bom dará mais votos numa eleição do que sê-lo verdadeiramente. Este capítulo até hoje é o mais lembrado de toda a obra de Maquiavel.
e precisamente aquele que tanto tem causado do escândalo através dos tempos. Eu vou falar sobre o contexto histórico de Nicolau Maquiavel, que Nicolau Maquiavel ele viveu no fim da Idade Média e no início da Era Moderna. Que nesse período era um período com diversas transformações radicais das estruturas sociais. Por que foi um período com diversas transformações radicais? Por causa da Reforma Protestante e do antropocentrismo. Que a Reforma Protestante ela foi chave para o processo da Igreja Católica, que a Igreja Católica ela condenava o lucro, né, naquela época, e o antropocentrismo e a razão eles fizeram que a burguesia encontrasse a mudança cultural para retomar as ideias esquecidas do último milênio. Devemos lembrar que a Idade Média havia acabado há não muito tempo, tendo ligação direta com a ascensão burguesa. As movimentações da Cruzada permitiram o surgimento de rotas comerciais e feiras, que possibilitaram o crescimento de uma classe média, não nobre, mas que foi capaz de articular formações de estados nacionais e se colocar em uma nova economia mercantil. Na Itália, reparamos que a força da Igreja na península segurou os movimentos que surgiam pela Europa, porém dentro da própria região se inicia o Renascimento. Dessa forma, recuperaram-se valores clássicos que causaram desenvolvimento intelectual e teriam entrado em choque com os valores medievais, enfraquecendo o poder religioso. Ele aborda muito disso na obra dele, O Príncipe, que era quando ele colocava contra o outro a moral e a política. Até que ponto a sua moral, seus valores que você deveria seguir, eles iam te ajudar na política, e até que ponto a política devia falar mais alto do que o que era certo, visto pela igreja, do que era errado, entendeu? E nisso ele falava outra frase também, que era que os fins justificavam os meios, que é a que mais cai no vestibular, que com essa frase ele queria dizer o quê? Que não importasse como que você ia chegar ao poder, como que você ia conseguir o que você quer, contanto que você conseguisse. A partir do momento que você entregasse o resultado que você estava esperando, tudo de errado que você fez no meio para conseguir esse resultado não ia ter tanta importância, entendeu? Porque você já teria chegado até o topo. Eu vou falar do pensamento político do Maquiavel e das frases que ele usava, né, na época para denominar esse pensamento. A primeira de todas era que o homem ele era mau por natureza, a menos que ele precisasse ser bom. Porque tudo que ele aborda no governo dele, para começar, que ele entrou no governo quando acabou, né, o governo dos Médici, e aí ele entrou como a segunda chancelaria, né, governando de frente nela. E nesse tempo ele governou por 14 anos, onde ele fazia várias viagens para fazer aliança com outros estados e tudo mais, onde ele via gente que era realmente do poder da política governando. Então, o que Maquiavel, depois, quando ele escreveu O Príncipe, quando ele escreveu as obras dele, ele não falava da política científica, uma política que deveria acontecer, ele falava de uma política realista, ele fazia realismo político, que era algo que ele realmente tinha visto acontecer e que ele estava falando porque ele viu que funcionava. Ele dizia muito também para tomar cuidado no poder que você dava ao povo. Tanto que em uma das frases dele ele fala como que é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Então, era melhor seguir naquele conceito de que as pessoas têm que gostar de você, têm que achar que você é bom. Por mais que você não seja, entendeu? Não importa. Contanto que as pessoas tenham essa visão boa sua e que essa visão delas faça você estar no poder, você pode ser a pessoa mais ruim do mundo, porque os fins justificam os meios. No final, você vai conseguir o que você quer. Então, tudo de ruim que você fez é justificado. Os homens, eles eram egoístas, tanto que é a primeira frase que eu disse, né? Que o homem, ele é mau por natureza, a menos que ele precise ser bom. E ele defendia muito isso, porque para ele era melhor você ser temido do que você ser amado, porque o amor, ele era mantido por vínculos de gratidão que se acabavam a partir do momento que não era mais necessário. E as pessoas temiam por medo de um castigo que nunca ia falhar, entendeu? Então sempre o castigo vinha, mas nem sempre o amor você ia receber toda a gratidão que você merece. Mas você ser temido, as pessoas iam ter medo do castigo e iam sempre te respeitar por conta disso. Defender o poder, a honra e a glória, como que você ia ter esse poder, essa honra e a glória, era problema seu, entendeu? Contanto que você chegasse ao topo, não importaria tudo de ruim que você fizesse para você conquistar aquilo que para ele era primordial para você conseguir estar sempre à frente de tudo.
E era isso que ele dizia em muitas das frases deles, tipo aquela lá que todos os estados bem governados e todos os príncipes inteligentes, eles tomavam cuidado para não reduzir o povo ao desespero ou ao descontentamento. Então, tipo, se você fosse um governante que todo mundo gostasse, que todo mundo te achasse bom, você não precisaria ser tão bom assim. Bastava as pessoas acreditarem que você era. E ele dizia que as oportunidades estavam aí para qualquer pessoa, porém, não eram todas que possuíam virtude. Virtude era o quê? Não tinha nada a ver com virtudes, tipo preceitos da igreja, coisas relacionadas à moral, não tinha nada a ver com isso. Virtude era você ter a sagacidade de um governante. Ter a sagacidade de um governante era o quê? Saber usar as coisas ao seu favor. Porque aí a fortuna, que também não tinha nada a ver com dinheiro, que significava sorte, né? Toda a sorte que você tivesse a seu favor, você ia saber como usar. Não adiantava você ter 1001 sortes se você não ia saber distinguir o que era sorte e o que era uma coisa momentânea, entendeu? Então, para você ter virtude, você tinha que ter a sagacidade de pensar como um governante. E ele falava que um governante só conseguia pensar se ele soubesse estipular 2 coisas na vida dele. Que um príncipe só consegue ser um bom príncipe se ele pensa como um povo, e o povo só consegue ser um bom povo se ele pensa como um príncipe.